Shalom, homens de honra. 17 de agosto. Nutra os seus sonhos na fonte certa. Nosso devocional é esse daqui, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Adrice Carvalho. Vamos lá então para o versículo dia 17 de agosto. Mas as águas que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 4, verso 14. O que quer dizer para mim e para você esse versículo hoje? Nutra os seus sonhos na fonte certa. Vamos lá então. Primeiro pedacinho de João 4, verso 14 diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der. Jesus estava falando de uma água diferente da água natural. Ele estava apontando para a vida que somente Ele pode oferecer para mim e para você. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo de João 4, verso 14, diz assim: muitas pessoas tentam alimentar seus sonhos com dinheiro, reconhecimento, aprovação e conquistas. Mas nada disso consegue preencher completamente o interior. Jesus é a fonte que realmente satisfaz. Olha lá. Eu e você, sem Jesus não somos nada. Ele está conosco todos os dias. Temos que ter esse reconhecimento conosco, porque nós somos filhos. Jesus é nosso irmão, é nosso amigo, está em tudo. Por isso que nós temos que ter intimidade. Intimidade com Ele, no pé da letra. Temos que ser íntimo dele. Mais íntimo dele do que qualquer outra pessoa ao nosso redor. É isso. E Ele tem muita coisa para nos oferecer ainda, para mim e para você. Que a gente nem sabe, mas Ele sabe o que tem para mim e para você. Por isso que é no interior que começam as coisas, transformação. Não é no exterior, é do interior para fora. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo quer dizer o quê? Muitas pessoas tentam alimentar seus sonhos com dinheiro, olha lá. Às vezes o dinheiro para a pessoa é tudo, mas não é nada. Sem Ele o dinheiro não é nada. Sem Jesus o dinheiro para nós não é nada. Tem que ter o Jesus no meio. É Ele que está nos dando esse dinheiro. Reconhecimento, sem Ele também não é nada. Ele está nos reconhecendo o que nós estamos fazendo. Aprovação ou conquistas, Ele que está nos aprovando, Ele que está dando as conquistas para mim e para você dia a dia. É o nosso Jesus. Nosso irmão, vamos chamar ele de irmão. O irmão mais velho. Mas nada disso consegue preencher completamente o interior, olha lá. Sem Ele, se eu e você não tiver Jesus diariamente, nós não somos completamente, o interior nosso está vazio sem Ele. Jesus é a fonte que realmente satisfaz, por isso que fala aqui, ó, beber da água que eu lhe der. Qual água? Água que Ele dá para mim e para você. Vai nos satisfazer todos os dias. Segundo pedacinho do versículo de João 4, verso 14. Nunca terá sede. Jesus não está dizendo que nunca teremos necessidade ou desejos, mas que quem encontra nele a verdadeira fonte deixa de procurar satisfação definitiva nas coisas passageiras. Olha lá. Às vezes para você o dinheiro é tudo, mas não é nada. Dinheiro não é nada. Ele está nos dando, Ele está nos preparando. Satisfação definitiva você tem que ter nele. Temos que reconhecer que Ele está dentro de nós. Nosso irmão mais velho, Jesus, está dentro de mim e de você. Temos que ter esse reconhecimento. Então, nosso orgulho tem que tirar de lado, nosso medo tem que deixar de lado. Não que nós não vamos ter medo, nós vamos ter que trabalhar o medo meu e seu. Medo nós vamos ter toda hora, depende das circunstâncias. Só que tem que ser supérfluo. Tem que saber administrar o medo. O medo não pode nos parar. Nós sabemos que nós temos uma fonte aqui, que está jorrando água para nós. Jorrando água limpa toda hora, todo dia. Hoje, segundo pedaço do versículo, é dizer o que para mim e para você?
Sonhos podem ser importantes, todos nós sonhamos com algo. Mas ele não pode ocupar o lugar de Deus, olha lá. O seu sonho não pode ocupar o lugar de Deus, tem que ter Deus em primeiro lugar. Tem que ter Jesus no primeiro lugar. É isso. Não permita que aquilo que você deseja se torne aquilo que governa seu coração, olha lá. Não podemos deixar essas situações governar nosso coração. Senão nós não vamos perder o foco. Nós não podemos perder o foco do nosso Pai. Terceiro pedacinho do versículo. Será nele uma fonte de água. Nele quem? No nosso Pai. A fonte não está apenas ao lado de fora. Cristo coloca dentro de nós uma nova fonte de vida. É isso. É o nosso coração que é a fonte. O que está no seu coração é o que você está falando, é o que você está fazendo, é o que você está agindo, é o que você está decidindo. Tudo que está no seu coração. Por isso que ele quer o nosso coração. E o nosso coração tem que jorrar água viva, água verdadeira. É isso que está falando para nós aqui, para mim e para você. Hoje, esse terceiro pedacinho do versículo diz assim: quando nossa vida está conectada a Cristo, nossos sonhos começam a ser nutridos por propósito, fé e valores do reino, e não apenas por ambição pessoal. Olha lá. Temos que ter fé, porque o reino tem um valor, o reino tem um valor para mim e para você. Nosso Pai está nos chamando para o propósito que Ele tem para mim e para você. Ele está querendo nos nutrir. Ele está nos nutrindo. Para nós vermos o propósito que Ele tem para mim e para você. Só que nós temos que ter fé, obedecer. Agrega outras coisas também, até chegar aqui. Quarto pedacinho do versículo de João 4, verso 14. Jorrando para a vida eterna. Lá. Não é uma jorrando amanhã acabou, não, é vida eterna. Para mim e para você. Jesus mostra o que para nós, esse pedacinho do versículo? Aquilo que Ele oferece tem valor eterno. Valor eterno, é de geração em geração. É para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e assim vai. Não tem parada. Hoje, esse quarto pedacinho do versículo quer dizer o quê? Não viva apenas para realizar sonhos que terminam nesta vida. Ele não quer isso de mim e de você. Que a gente sonha e acaba aqui. Não, Ele quer que a gente sonhe eternamente. Que nós fazemos aqui vai progredir de geração em geração. Construa uma vida que tenha propósito eterno lá. Dinheiro, carro, essas coisas é tudo supérfluo. Tem que deixar legado. Um legado eterno. É isso que está falando para mim e para você. Deixar legado nessa terra. É semelhante àquela pessoa que você ajuda a arrumar um emprego. Ele nunca mais esquece de você. Porque você deu o primeiro passo para ele. Arrumar um emprego. Nosso Pai Jesus Cristo está fazendo isso comigo e com você. Nosso irmão mais velho. Vamos chamar assim. Cristo, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Nosso Pai é Deus. Nosso irmão mais velho está chamando aí você. Ainda tem como endireitar as veredas nossas. Temos que deixar legado para a geração futura e assim vai por diante. Porque eles vão lembrar de nós eternamente. Imagina você transformando uma vida. Uma pessoa que está lá embaixo, no lodo mesmo. Que nem fala em Salmos 42 lá. Do lamaçal. Você restaurar essa pessoa. Que nem Davi fez na caverna de Adulão. Só pessoas com problema. E ele fez um exército com aqueles pessoal na caverna de Adulão. Liderou aquele pessoal. Imagina você fazendo isso para alguém. O legado que você não vai deixar nessa terra aqui. A pessoa nunca mais vai esquecer de você. Você vai morrer e ainda a pessoa vai lembrar de você. Falando, não, o fulano de tal ajudou eu até
onde ele podia. Não me abandonou. O que eu sou hoje é por causa daquele cara lá, que se foi. É eterno. É eterno. Não é começou hoje, amanhã acabou. Não. Você vai deixar um legado para essa pessoa aí, que você transformou ela. Que você acompanhou processo por processo. É isso que Jesus está falando comigo e você, nosso irmão mais velho. Deixar ele entrar em nós. E deixar ele dominar nosso coração. Entregar de todo o coração para ele. Para a gente ver os milagres, os propósitos, tudo. Chamado. Tudo nós vamos ver. Conclusão. Sonhos precisam de uma fonte para serem nutridos. Ó lá. Qual que é essa fonte? É o coração. É a água jorrando. A pergunta é: qual fonte está alimentando os seus? Qual fonte está alimentando os seus? Qual fonte está alimentando os seus sonhos? É os seus desejos? É o seu carnal? O que você deseja e amanhã beleza? Ou é eterno? Os seus sonhos? Se seus sonhos forem alimentados apenas pelo ego, olha lá, pela comparação ou pela necessidade de provar algo, eles poderão até crescer, mas não terão verdadeira satisfação. Por quê? Porque está no ego. O ego é temporário. Você vai crescer, mas você não vai estar na verdadeira satisfação do Pai, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, do nosso Pai Deus. É isso. Não permita que os seus sonhos sejam maiores que o Deus que os colocou em seu coração. Olha lá. Seus sonhos podem ser maiores que Deus. Você não pode ser deixado dominado pelo orgulho, pela ambição, pelo ego que falou aqui. Você tem que ser alimentado por Ele. Porque Ele está dando as coisas para você. É sobre Ele. Você não está sozinho. Sozinho você não age, sozinho você não está agindo. Se você está agindo sozinho, está errado. Você tem que agir perante a Ele. Ele vai fazer você agir. É sobre Ele. Conexão direta com Ele. Aí você vai tomar as decisões certas, caminho certo, se você deixar Ele agir. Os sonhos seus vai ser realizado na certeza. O que você falar, pedir, Ele vai te atender. É isso que está falando para você aqui. Nutra seus sonhos na fonte certa, olha lá. Jesus, quando Cristo é a fonte, seus sonhos deixam de ser apenas conquistas pessoais e passam a fazer parte de uma vida guiada por propósito, fé e eternidade. Resumindo, legado. Você vai deixar um legado nessa terra. Está nos chamando isso, eu e você hoje, para deixar legado aqui. O propósito você vai deixar, a fé é para a eternidade. Não podemos deixar nossos sonhos se passar assim. Não, tem que ser um sonho eterno, para a eternidade. Você vai receber. É isso, tem que nos lembrar que nós temos Jesus Cristo conosco. Todos os dias da nossa vida. Até dormindo Ele está cuidando de nós, de mim e de você. Olha isso. É isso. Vamos lá então para a mensagem central do nosso devocional. Por gentileza, vocês que estão na live, eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, porque alguém vai precisar dela, amém? Vamos lá então. O segredo de uma semente frutífera começa como? O jeito certo de plantar essa semente e alimentar as suas metas. Então você vai pregar a semente, primeiro você vai preparar a terra, depois você vai pôr a semente, depois o adubo e assim por diante. Primeiro passo, plante uma semente. Beleza.
Depois, o que tem que fazer com a semente? Ela vai começar e agir. Então você vai fazer, depois que você plantou a semente, você vai fazer, você vai começar e você vai agir. Então você plantou a semente, o que você vai fazer? Vai regar. Certo? Dia sim ou dia não, dia 2, cada 2 dias você vai aguar. Você vai plantar ela com adubo, depois você vai ter que dar uma adubada mais para frente, é assim. E ela vai começar a agir na terra lá. Calor do sol, mais a chuva, tal. Vai fazer eclodir, né? Explodir a semente para sair a planta. Beleza. Não adianta só pensar. Tem que partir para a ação. Ah, eu vou plantar uma semente, mas se ficar só no pensamento, você não vai pegar com a mão e enterrar lá. Só vai ficar no pensamento. Não vai ter ação. Não fique parado, esperando. Comece a trabalhar no que Deus colocou no seu coração, olha lá. Se Ele colocou no seu coração de ajudar uma pessoa, vai lá e ajuda. Vai lá e ajuda essa pessoa. Não fique esperando, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar. Não, vai e ajuda. Se Ele falou para você ajudar, vai lá e ajuda. Dependendo de como você tiver, irmão. Não está falando aqui as condições que você está. Dependendo. Colocou no seu coração, tem que ajudar aquela pessoa, vai e ajuda. Já liga, já vê como que ela está passando, já vai se informando, já vai interagindo e vai ajudar. É isso aí, não fica parado. Se sentiu no coração, faça. Porque sentiu no coração é o Pai falando conosco. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, falando conosco. A hora que você sentir no coração algo, é Ele que está dando sinal. Aí você tem que estar com a anteninha ligada para captar esse sinal e agir. Partir para cima. Mas a ação não basta. Mas a ação não basta sem uma fonte que alimenta a semente. Olha lá. Se você alimentar uma água suja, essa semente, vamos dizer assim, ela não vai crescer saudável. Certo? Jesus nos ensinou que a fonte certa faz toda a diferença. Tem semente, de repente é um viveiro que você está plantando, não vai aceitar qualquer tipo de água. Às vezes você vai ter que filtrar essa água para ir na semente. Água limpa. Às vezes até a água da torneira que está saindo ali não vai ser própria para essa semente aí germinar. É isso que está falando para mim e para você aqui. Você já descobriu qual é a sua? Então, você já distribuiu, você já viu qual que é a semente que você está plantando? E vai fazer a diferença? É isso que está falando para mim e para você aqui. Pode ser um curso que você tem que fazer, uma mentoria, um mentor, pode ser o seu guia para você plantar essa semente, um investimento ou até mesmo algo espiritual. Não precisa nem ser pessoal, pode ser espiritual também. Como a oração e o jejum, está falando aqui. Então, às vezes, você não precisa, você plantar semente, você não precisa, de repente, se aperfeiçoar num curso, enfim. Pode ser algo espiritual. Aí tem que ser na oração, né? E o jejum. Bom. O importante é que essa fonte não seja negligenciada. Não seja recusada. O seu sonho pode já ter sido plantado. Você já está sonhando. Mas ele precisa de algo que o sustente e o faça crescer. Que o faça florescer esse sonho que você tem. Às vezes você tem um sonho hoje, mas ele não vai ser realizado amanhã. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 6 meses, 4 meses. Depende. Tem sonho que é demorado. Porque não é a vontade sua. A partir do momento que você sabe que nós temos um Cristo habitado em nós, não é a vontade minha mais. É a vontade do Pai. Então é no tempo dele. É tudo no tempo dele. Por isso que está falando para nós ter fé e esperança. Não podemos perder a fé nem a esperança. Temos que perseverar na fé e na esperança. Porque vai ser dado. Mas no tempo dele. Muitas coisas acontecem porque a gente quer nosso tempo. Logo, daqui a pouco. Não, calma, irmão. Você demorou 9 meses para nascer. Calma. Tudo tem o tempo certo. Mas o tempo dele. Não é o tempo meu e seu. É o tempo dele.
E às vezes, só a conexão com Deus pode revelar essa provisão lá. Qual que é a conexão? E vai fazer revelar a fonte da provisão, vai fazer germinar essa semente, esse sonho seu que você está realizando. Vamos supor que tem gente que sonha há anos e ainda não foi realizado, porque não está conectado com o Pai. Por isso que não aconteceu o sonho ainda. É isso. Temos que ter conexão todo dia com o Pai. Alinhamento. Ele sempre provê aqueles que estão em sintonia com o seu plano, olha lá, que eu acabei de falar. Alinhamento, sintonia. Quanto mais alinhado você está com o Pai, mais coisa vai acontecer para você e para mim. Às vezes a coisa não acontece para mim e para você porque a gente está desalinhado. Ele quer alinhamento aqui, ó, sintonia. Ele também quer escutar a nossa voz. Os desejos que a gente tem, os sonhos que a gente tem. É pedir. É pedir. Na oração. Peça. E serás dado. Mas a gente tem que saber pedir. Porque às vezes a gente não está sabendo pedir. É isso. E se você estiver alinhado, você pedir, você vai ser atendido. Agora, se você estiver desalinhado, ele não vai te atender. Ele não vai te atender. Porque você está fora de sintonia, você não está alinhado. Ele quer ver o seu comportamento primeiro, para te atender. Para depois ele agir. Às vezes eu quero agir do meu jeito e acho que ele está demorando demais, mas não é assim, ele tem que ter paciência. Que o tempo é dele, não é meu. Então tem que cortar essa ansiedade minha que eu estou tendo. Esse desejo de ser rápido as coisas, tem que dar uma acalmada. Tá alinhado mais com ele. Ver o que ele quer mais de mim. Ver se eu estou atendendo ele do jeito que ele está me observando. Você não tem que provar nada para ninguém ao seu lado. É para Deus que tem que provar, mas para ninguém. E para Jesus Cristo, que é seu irmão mais velho. É isso. Você não tem que provar para sua esposa, nem para ninguém do seu lado. É para Deus. É para Jesus Cristo. É isso. Está falando para mim e para você no devocional nosso. Nutra os seus sonhos na fonte certa. Então tem que pedir certo. Os seus sonhos tem que pedir para ele certo. Específico. O que você está querendo? Que ele vai ser atendido, que você vai ser atendido. Peças que vai ser atendido. Como que nós vamos pedir? Tem que saber. Tem que ser específico. O que você está querendo para ser atendido. Só que tem que estar em sintonia. Sintonia. O que você está falando? Está sendo bom? O que está no seu coração? Está bom ou está ruim? Falei esses dias na live também. Como está o seu coração? Está cheio de coisa ruim ou boa? Você está falando coisa boa ou está falando coisa ruim? Porque o que você sai da sua boca, irmão, é o que o coração seu está cheio. Lembra-se disso. A fonte sua, que é o coração, está contaminado ou está com água pura? Se tiver água pura, você está falando coisa boa. Se tiver água contaminada, você está falando coisa ruim. Tem que avaliar. Aí quem que vai avaliar? Você. Suas decisões que você está tomando, está sendo coerente ou não? Você está alinhado com o Pai para estar coerente? Estou. Então beleza. Ele está agindo em você? Você está sentindo que ele está falando para você fazer algo? Estou. Então beleza. Ah, eu estou fazendo por conta própria. Então, irmão, você está fora. Você está fora. Não é por conta própria que você tem que fazer as coisas. É alinhamento com ele. Por que ele quer só alinhamento? Porque ele está dando as diretrizes. Ele que está dando direção para você. Está falando aqui, alinhamento, sintonia. Ele sempre provê aqueles que estão em sintonia com o seu plano. O plano é dele, não é meu. Não é seu. Por isso você tem que estar alinhado com ele. Porque o plano é dele. Você está alinhado com o plano dele. Você está sendo obediente. Você está... Belezinha, tá fazendo tudo que eu tô pedindo para você fazer, Alexandre? Não, então vai ser mais difícil. Eu tô te chamando para corrigir. Mas o meu orgulho não deixa ele entrar. Vai demorar mais. Quem vai sofrer vai ser eu.
Ele tá querendo que eu vou atrás dele, que eu me entrego para ele, mas tô sendo durão, vai demorar mais esse processo. Vem que vai também, vem. Ele tá falando, vem Alexandre, vem que vai ser rápido o processo para você. Não, eu não quero. Quero que seja demorado. Não adianta nada, a opção é minha. Ele tá chamando eu. Eu tenho que estar ensinando. Por que eu tenho que estar ensinando com ele? Para ouvir a voz dele. Agora, se eu quiser, eu não tô. Ele tá falando para mim, não tô dando nem bola. O problema é meu, não é dele. Aí o problema é meu, não é dele. Tipo assim, cola em mim. Cola em mim que ele vai se dar bem. Não, não quero colar. Então, beleza. O problema é seu. Eu tô falando para você colar em mim. Você não quer colar? Então, quem vai sofrer é você. Vai demorar mais. E aí? A decisão é minha, não é dele. Agora, se eu entrego, vou com ele, não, eu vou colar em você então, vamos embora, vamos partir junto. Aí é outra coisa, é outra conversa. Aí eu vou ver os milagres, eu vou ver tudo acontecer para mim, o que está acontecendo comigo. Então, quanto mais eu demorar, pior para mim. É isso. Por gentileza, vocês estão na live, muito obrigado. Eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Por gentileza, agora eu quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional do dia 17. Pai, ajude-me a reconhecer as fontes que o Senhor já preparou para nutrir os meus sonhos e projetos. Que eu possa depender do Senhor em todas as fases do meu planejamento. Mostre-me o caminho para que as minhas raízes estejam sempre conectadas à sua provisão. E que eu trilhe o caminho que planejou para mim. Inspire o meu coração e a minha mente a respeito de tudo aquilo que preciso fazer. Entrego ao Senhor todos os meus projetos e planos. Amém. É entrega total, irmão. Pode abrir os olhos. É entrega total. Até na oração está falando para nós nos entregarmos totalmente. Entregar o nosso coração total para Ele agora. Total. Para Ele nutrir. Ele é a água, Ele é a fonte. Ele não quer o meu mal e nem o seu, porque nós somos filhos. E quem é filho sabe, Ele ama. Quem é pai ama o filho, e o Pai nosso nos ama. Dependente com o nosso ego, com o nosso orgulho, Ele nos ama, irmão. Só que agora Ele está querendo o nosso coração total. Chegou, acabou a brincadeira aqui agora. Ele está nos chamando para entrega total. Para entregar nosso coração totalmente para Ele agora. Está falando na nossa oração, os projetos é dele. Entregar nossos sonhos e projeto para o Pai. É isso, porque vai ser eterno, irmão. Vai ser eterna essa entrega. Não vai parar só aqui. É de geração em geração agora, irmão. Ele está nos chamando para entregar totalmente agora. É isso. É isso. Temos que reconhecer a fonte agora, que nós temos. Está jorrando água limpa. Pensa numa fonte que você toma água, irmão. Ela não para de sair água limpa. É isso que Ele está chamando de você. É nessa fonte que Ele está querendo que você vai. Essa fonte está no nosso coração. A entrega total para Ele. Nossos pensamentos vão pensar coisa boa, nossa fala vai sair coisa boa. É isso, irmão. É isso. Nós vamos começar a ter compaixão pelos outros. Nós vamos ter fé cada vez mais, esperança. Vamos ver os milagres acontecer para mim, para você. E isso, irmão, que Ele está querendo conosco. É o legado que eu e você vai ter que deixar nessa terra. Ele está chamando agora. Agora é a reta final. Ele está nos chamando. É só a entrega agora. Entrega para Ele. É tipo assim, entrega para mim, entrega tudo para mim. Você não consegue mais andar sozinho, irmão. Você não está vendo. Entrega para mim que eu vou te ajudar a andar. É isso que Ele está falando. É isso. Ele quer entrega total agora. Entregar para Ele tudo. Nosso coração inteiro. E aí nós vamos ver a transformação. O pouquinho que eu e você entregar, irmão, nós já temos uma transformação tremenda. Imagina se a gente entregar total para Ele. Nosso coração. Os milagres que vão acontecer comigo e com você. É isso. Está falando aqui até na oração. Entrega. No texto, sintonia. Vamos começar a agir.
Está falando aqui, vamos lançar semente. Ele quer, eu e você temos que lançar semente. E cuidar dessa semente. Não podemos abandonar essa semente. Colocar água limpa, jorrar água limpa do meu coração e no seu, para a gente nutrir essa semente, para ela crescer viçosa. As raízes profundas, cada vez mais jorrando água limpa lá no fundo, até na sequidão ela não vai murchar. É isso que está falando para mim e para você. Nosso devocional fala para nós lermos o que aqui? João 15, verso 1 a 8. Fala assim, ó, João 15, verso 1 a 8. João 15, verso 1 a 8 diz assim. O título é A Videira e os Ramos, olha lá. Primeiro verso 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira. Quem que é? O nosso Pai. E o meu Pai é o agricultor. Olha lá. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Quem que é o Pai? O Pai dele, Deus. É o agricultor. Todo ramo que estando em cima não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, aquele ramo que é seco, não está dando fruto, o que vai? Vai cortar. Tchau. Vai virar lenha. Vai tacar fogo. O que der fruto, ele vai limpar. Para quê? Para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, ó lá. Eu permanecerei em vós. Ó, Jesus Cristo falando para mim e para você aqui, ó. Permanecer em mim, que eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, porque se ele não tiver a videira, não vai dar fruto. Assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, se o ramo não tiver se o ramo não tiver na videira, não vai produzir fruto. É isso. E quem que é a videira? É Jesus Cristo. Quem que é o agricultor? Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. Eu sou a videira. Verso 5. Vós, os ramos. Então, quem é a videira? Jesus Cristo. Quem somos os ramos? Somos nós. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha lá. Se eu e você estiver na videira, que é Jesus Cristo, deixar ele entrar no nosso coração, está falando para nós aqui, nós vamos dar fruto. Porque nós estamos permanecendo aonde? Na videira. Se eu e você andar pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, e nós vamos ser lançados aonde? No fogo. É ou não é? Está falando aqui. Ó. Se alguém não permanecer em mim, em aonde? Na videira, que é Jesus Cristo, será lançado fora. Já está falando, vai ser lançado fora. A semente do ramo se secará, porque não está na videira. Eu apanho, lançam no fogo e o queimam. Agora, se permanecerdes em mim, na videira, os ramos, que somos nós, e as minhas palavras, olha lá, não é a palavra minha nem sua, é a dele, permanecerem em vós, em nós. Se a palavra dele permanecer em vós, que somos nós, pedireis o que quiserdes. Aqui está a chave. Então aqui, ó, verso 7 que está a chave, ó, presta atenção. Se permanecerdes em mim, que sou a videira, Jesus Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vós, e as palavras deles permanecerem em vós também, em mim e você, pedireis o que quiserdes. O que quiseres. Pede que eu te dou. E vos será feito, ó lá.
Mas temos que estar o quê? Alinhado com ele. Não tem escapatória. Por isso que eu falei para você, é entrega total. Verso 8. Último versículo de João 15, verso 1 a 8, que fala para nós lermos aqui. Então, pedes, serei dado, mas quem está na videira. Lembra que nós somos o ramo, os ramos. Quem não está na videira, fogo. É eliminado. Agora, quem está na videira, vai produzir frutos. Certo? E o que pedir vai ser dado. Ponto. Verso 8, último. Nisto é glorificado meu Pai. Glorificado, vamos glorificar quem se nós pedirmos e será feito? O Pai. Quem que é o Pai? Deus, que é o agricultor. Quem que é a videira? Jesus Cristo. Quem que é o Pai? Agricultor, Deus. Então nós vamos estar glorificando quem? Deus, que é o agricultor. Em que deis muito fruto, olha lá. E assim vos tornareis meus discípulos. É isso. E o que quer dizer para mim e para você? Já deu para entender um pouco, né? Está falando aqui em João 15, verso 1 a 8. Vamos desmiuçar mais ainda isso aqui para mim e para você hoje. A entrega é total. O coração hoje tem que sair total a entrega aí. Jesus usa uma imagem da videira e dos ramos para mostrar o que para mim e para você? Eu sou a videira verdadeira. Verso 1 de João 15, verso 1 a 8. Então Jesus é a fonte verdadeira. Certo? Da vida daquilo que produz frutos, olha lá. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo está no verso 1 de João 15. Nossos sonhos não podem ser alimentados apenas por ambição, dinheiro, reconhecimento ou vontade própria. Olha lá, acabou. Se eu e você entregar o nosso coração agora de verdade para o nosso Jesus Cristo, que é nosso irmão mais velho, porque o Pai de Jesus Cristo é Deus, e Deus também é nosso Pai, e quem é pai sabe, ama o filho, e Deus também nos ama, independente do que nós estamos passando, certo? A ambição tem que sair fora. Dinheiro, esquece. Se o dinheiro está dominando o seu, irmão, tem que sair fora agora. Reconhecimento e vontade própria, já não é mais sua vontade, irmão, é a vontade do Pai. É a vontade de Jesus Cristo que está habitando em você. A vontade é dele agora. Não é mais sua. Esquece. Ah, eu faço isso, eu faço isso. Não, você não faz nada. Você não faz nada. Você não está sozinho. É isso que tem que pensar hoje. Você não faz nada sozinho. Pelo contrário, se tiver que pegar alguma coisa, você vai precisar de um outro amigo para te ajudar, irmão. É isso. É Deus que está com você, o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Sem ele, irmão, você é ninguém. Você é um zero à esquerda. Sem Jesus Cristo em você, irmão, você é zero à esquerda. A fonte precisa ser Cristo, está falando aqui. Hoje, para mim e para você. Quem é a videira? Jesus Cristo. Quem é o agricultor? Falou no versículo lá, verso 1. É Deus, irmão. Quem é filho de Deus? Jesus Cristo, ponto. Por isso que Jesus Cristo eu chamo ele de irmão mais velho nosso, meu e seu. É isso. Então nada mais, se nós entregar agora, nós vamos ter que entregar o coração de verdade mesmo. Não adianta você falar, aceita Jesus como seu único Salvador, aceito. Tá, ele já está começando a agir em você e acabou. Antes do seu batismo, irmão. Ele já está agindo. Só de você falar isso, aceitou ele? Aceitou, então beleza. Ele já está agindo. Aí vai lá no batismo, você deixa de ser o velho homem, volta a ser o novo homem, aí tem o processo. Agora é a entrega total do coração. Ele quer o domínio nosso total, irmão. Ele não está para brincadeira.
Brincadeira acabou agora. Já era. É entregar para ele todo o coração. Agora não tem boca, não. Não vai ter mais como escapar. Ele está falando para entregar. Ele está falando para a gente estar na videira. Para eu e você dar fruto. Aí como que é o fruto? Ajudando uns aos outros. É isso aí, tendo compaixão com uns aos outros. Fazendo a obra aqui fora. É isso. Quem está nos discipulando? Está falando no versículo 8 lá. Pai. Quem que é o Pai de Jesus Cristo? Deus. Então nós vamos glorificar quem? O Pai, Deus. Que é o nosso Pai também. E Ele que está nos discipulando. Como discipulou os discípulos lá na época. Só que agora é a vida real. Eu e você estamos sendo discípulos dele. Por isso que ele está nos preparando. Por isso que ele quer a entrega total. Ele que está no controle, ele que está no domínio. Está falando aqui, ó. Sua ambição, seu dinheiro, seu reconhecimento já era. Sua vontade não é mais sua vontade, é a vontade dele. Por isso que tem que estar em sintonia com o Pai todo dia. Não é um dia hoje, amanhã não, ou depois vai. Não, é todo dia, porque é um dia após o outro, irmão. Hoje é dia 17, tem que enfrentar o dia 17. Esquece o dia 18. E esquece o dia 16, já passou. É dia 17, tem que resolver o BO. É isso. É hoje que você tem que resolver. Não é amanhã, é hoje. Hoje é hoje. Acabou. Você não pode perder tempo mais. O tempo já passou para você, já era. Não pode perder tempo mais agora. Independente da idade que você está, independente de como você está, irmão. Você não pode perder tempo mais. Está falando aqui, ó. Nós somos os ramos. Quem está na videira vai produzir fruto. Quem não está vai ser queimado, lançado fora. É isso. Vai ser separado. Não tem boca. Vai queimar. Você quer ser lançado fora? Você não quer, eu tenho certeza disso. Você quer estar conectado com o Pai, mas tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer sua parte. Você também tem sua responsabilidade com o Pai e com o nosso irmão mais velho que é Jesus Cristo. Você também tem sua responsabilidade. É isso que está falando para você. Segundo pedacinho do versículo de João 15, verso 1 a 8. Está no verso 2. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Por que limpa? Porque vai produzir fruto. Ele vai limpar para produzir mais fruto na outra época, na outra florada. É isso, quanto mais limpo o ramo vai estar, mais fruto vai dar. É isso que está falando para mim. Quanto mais limpo o meu coração tiver, do Alexandre, mais fruto ele vai dar. Ele está falando para limpar o coração do Alexandre. É isso que está falando para mim aqui. E para você também. Limpar nosso coração de tudo agora. Entrega total. Para jorrar água, para jorrar fruto bom. Ele não quer que eu e você jorre fruto ruim. É isso. Deus trabalha naqueles que permanecem a Cristo, olha lá. O irmão mais velho. Retirando aquilo que impede uma vida frutífera. Ele não quer que eu e você seja infrutífero. Ele quer que eu e você produza fruto, não quer que não produza fruto. Por isso que ele quer a transformação do coração. Ele está limpando o nosso coração hoje aqui. Em João 15, verso 1 a 8. É isso. Hoje, esse segundo pedaço do versículo, que se encontra no verso 2 de João 15, fala assim para mim e para você. Às vezes, Deus precisa remover hábitos, olha lá, relacionamentos, pensamentos ou prioridades que estão sufocando aquilo que Ele quer produzir em nós. Se aquela pessoa saiu da sua roda de amizade, irmão, deixa que vai, é Deus que está limpando. Não fica preocupado, ai, perdi a amizade agora. Não, esquece, irmão. Não é você que está fazendo a obra, é Ele. Ele que tirou essa pessoa da sua vida porque ia te prejudicar. É isso. É isso. Ele quer que a gente produza fruto, então ele vai fazer a limpa, irmão. Ele vai fazer a limpa. Às vezes você fica sufocado aí, não tem saída, pede ajuda a Ele. A Jesus Cristo.
Ouve a voz dele. Ah, não consegui ouvir, peça para o Pai. Deus. Você vai ouvir. Peça ajuda para ele, não para ninguém, para ele. Que ele vai te dar direção, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar direção, ele vai te dar como você vai sair da situação. Às vezes você quer agir ainda com a sua própria força, esquece, você não vai conseguir. Você vai acabar piorando a situação ainda, agindo pelos seus próprios hábitos, está falando aqui, ó, pelas suas decisões, você vai acabar atrapalhando mal o processo ainda. Quando você vê que não tem saída, irmão, entrega para ele. Ele entra na briga, ele compra a briga minha e sua. Só que nós temos que também estar alinhado com ele, né? Por isso que eu falo, quanto mais alinhado você estiver com o Pai, com Jesus Cristo, mais você vai ser atendido, irmão. Menos sofrimento você vai ter no dia. No dia. É isso. Por isso que ele quer que a gente ore, que a gente jejua, que a gente persevere, que a gente tenha obediência. É um conjunto de coisas que nós temos que fazer para estar alinhado com ele. Temos que entregar. O que a gente tem com o nosso coração, nossa visão, já falei, nossa visão vai mudar, nossa fisionomia vai mudar, nossa audição vai entrar só coisa boa aqui nesse ouvido nosso. O coração vai estar jorrando água boa, vai sair coisa boa da nossa boca, independente das circunstâncias. Se você estiver no caos, você vai ter que jorrar água boa, irmão. É isso que está falando primeiro para você aqui. Se você estiver no caos, numa dificuldade, você vai ter que ainda jorrar água boa. É isso. Porque você vai olhar com outros olhos, vai ter outro pensamento na hora que o caos vir. É isso que está. Por isso que o trabalho é interno. A pessoa do mundo vai ver você e vai falar, mas esse cara é louco. Louco nada. Louco é ele que não está entendendo o que você está falando, irmão. Porque você está em Cristo. Você está no Pai, que é Deus. Se você estiver alinhado, o pessoal vai achar que você é loucura, mas não é loucura. E você não tem que saber, você não tem que dar bola para essa turma que não acha que você é louco. Deixa eles achar que você é louco e boa. Tá com o pai? Tá com o irmão mais velho? Beleza, show de bola. Deixa os outros pensar o que você achar que tem que pensar e acabou. Tem que dar ouvido. Às vezes ele falou uma coisa, você disserta e fala, não, mas assim, assim, assado, oh, vou ensinar a fazer desse jeito, assim, assim, assim. Acabou. É isso. Só que você tem que estar alinhado para o pai falar com você também, né? Das estratégias, direção. Aí você vai começar a ter entendimento, discernimento, conhecimento, é isso. Alguém vai falar alguma coisa para você, peraí, vamos entender a situação, vamos ter o conhecimento do negócio. Você vai conhecer o problema. Tá, conhecer o problema, você vai ter que entender o problema, de onde que vem vindo esse problema. Aí depois você vai ter que ter o discernimento. O que essa pessoa está falando? É realmente verdade ou não? Como que tá? Vamos investigar mais. Para a gente ter certeza do que está acontecendo. Se é isso mesmo que está acontecendo. Para depois você chegar na sabedoria e saber resolver o problema. É isso. Conhecer, entender, discernir para chegar na sabedoria para resolver o problema. O resultado. O resultado o que é? Sabedoria como não vai agir com o problema. E o problema vai ter todo dia. Isso aí você não vai escapar do problema. Pelo contrário, você vai escapar de um, vai vir outro para você resolver. E assim vai. E cada passo que você der, mais problema vai vir. É isso. Se você está na situação que você está, já tem problema, já você ficar rico, irmão. Você vai ter mais, você acha que vai acabar o problema? Você com muito dinheiro? Vamos lá, R$1 milhão na sua conta todo dia, vai. Você acha que vai ter, você acha que acabou o problema? Porque você tem R$1 milhão na conta todo dia. Não, vai vir mais problema ainda maior. Porque se ele colocou R$1 milhão na sua conta todo dia, acabou que ele vai colocar 2 todo dia. E o problema vai ser maior todo dia. É isso. Você vai ter que administrar esse R$1 milhão todo dia. Você vai ter problema, cada vez maior problema. E cada vez que você sair do problema, vai colocar mais outro problema para você. É isso. É isso. Agora, para você chegar no 1 milhão, você tem que saber o que você tem que administrar agora no pouco. Porque ele está vendo o comportamento seu na situação que você está agora. A hora que chegar no muito que ele te der, você sabe administrar. É isso.
Não adianta nada colocar 1 milhão na sua conta lá, você não tá com o coração aberto para ele. Entrega total. Você vai perder o dinheiro, irmão. Você vai perder. Como acontece, você sabe, como acontece aí nesse jogo da vida que tem aí. Não vou nem citar nome, porque nem deve citar isso aí, que isso aí já vai contaminar tudo aí. Entendeu? Você sabe o que eu tô falando. A pessoa ganha, mas perde. Por quê? Não sabe administrar. Não tá com o coração preparado para receber o que vai vir, irmão. Tá acontecendo isso comigo, com você, porque Deus está nos preparando para o que nós tivermos muito, irmão. Vai saber administrar. É vida eterna. Você vai saber como vai ajudar o outro lá na frente. Ah, tá precisando de ajuda? Tá, peraí, deixa eu ver mesmo essa situação como que é. Você não precisa falar que vai ajudar. Você só vai estudar o caso. Ô, peraí, vamos ajudar a pessoa lá então. Pronto. É isso, irmão. É isso. E você vai ajudar. Você não vai pensar. Ah, e por que esse dinheiro? Não sei. Não, o dinheiro não é seu, é do pai. Ele que te deu. E se ele te deu, é para você ajudar os outros. É isso. No pouco que você tem, você já ajuda. Você não dá um saquinho de açúcar à pessoa que pede para você na porta, um arrozinho aí e tal. Nas circunstâncias que você se encontra hoje, você já não ajuda alguém que bate na sua porta aí? Você ajuda. Conforme você tá. Imagina se der muito, irmão. Vai ter que ajudar mais ainda. Hoje você dá um arroz, mas você vai ter que dar uma cesta básica, depois você vai ter que dar 2, 3, 4. Às vezes você vai ter que dar um caminhão daqui a pouco de comida para a turma. E você vai dar porque você está preparado. Você está entendendo? É isso aí. Se no pouquinho já você já ajuda, é isso que ele está fazendo para você, ele está preparando. Por isso que nós temos que estar na videira. Nos ramos, na videira, porque nós somos ramos. Temos que dar fruto. Como que a gente vai dar fruto? Ajudando os outros, tendo compaixão. Não medir esforço, é isso. Só que ele está preparando o nosso coração, o meu e o seu. Ele quer entrega total, ele já fala na Bíblia, entregue seu coração de todo, entregue de todo o seu coração. A palavra é dele, falou aqui no texto, no versículo. Pedes que será dado, mas como que vai estar dado? Se você está alinhado. Se você está alinhado com ele, você está obedecendo a ele, tudo isso. Específico, o que você está querendo. Às vezes você pede, mas não sabe nem o que está pedindo. É que é tanta coisa que está pedindo, não. Para e pede alguma coisa. Específica. E aí tem que fazer a sua parte. Às vezes, aí você vai orar, depois às vezes você vai ter que entrar no jejum que falou aí. Você tem que saber que a palavra é dele. A palavra, você vai ter que... O que você lê aqui, você vai ter que começar a viver. É isso, irmão. Caminhada é árdua. Vai ter alegria? Vai, só que vai ter choro também. No caminhar. Porque nós estamos... Ele está nos preparando. É dia após dia. Terceiro pedacinho do versículo. Permanecer em mim. Está no verso 4 de João 15, verso 1 a 8. O segredo não é apenas começar com Jesus, mas permanecer nele. Ó. É a mesma coisa, você tem uma casa nova. O problema é você manter ela no padrão. É isso. Seu carro, não vou muito longe não, seu carro. Maçaneta da porta quebrou, larga aí, depois eu faço. Daqui a pouco o vidro parou, enroscou, deixa, depois... Aí a hora que você vai fazer, irmão? Você não vai conseguir, irmão, fazer tudo uma vez. Quebrou uma maçaneta? Vai lá, arruma. O vidro parou? Vai lá e arruma. É isso. Você tem que manter em ordem o negócio. Porque Deus é excelência. É tudo perfeito para ele. Não tem imperfeição. É isso. Nada quebrado, nada fora do lugar. Tem aquela música lá. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que ele quer. O louvor é esse, ó. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Lembra disso.
Faz um checklist na sua casa agora para essa live aí, ó. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Vai cômodo por cômodo e vê. Pega a sua esposa e faz esse checklist. Se tiver quebrado, já joga fora, já vai lá e marca para comprar outro. Você vai ver como que vai mudar a sua visão. Eu fiz isso em casa. E a gente segue a risca agora, isso aí. Ah, o portão tá quebrado, o motor lá, larga lá. Não, larga não, você vai arrumar. Você vai arrumar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Põe isso na sua cabeça. Deus é isso. Não deixa nada para amanhã, nada para depois. É a gente que deixa. Nossa carne que deixa para amanhã. Aí isso aí é uma brecha. O inimigo já vai tomando posse. Ah, oi, quebrou o portão, larga. Amanhã quebrou um vidro, vai, larga quebrado. Aí vai, o inimigo vai entrando. A brecha, você tá dando brecha, o inimigo vai dominando sua mente. Aí daqui a pouco tá no seu coração e você larga lá. Aí o que vai fazer? Mas tem que gastar 10 mil. Ah, mas era para gastar 2, você não quis fazer. Agora tem que gastar 10 mesmo. E você não vai conseguir fazer, manter os 10. Depois vai para 15, depois vai para 20. Aí vai. A hora que tava fácil você controlar, você abandonou. É manter aqui, ó. Permanecer nele. Não é fácil é começar. Quero ver você manter Jesus em você. Jesus Cristo em você. É isso. Manter ele deixar no seu coração aqui, ó. Todo dia ele entrar aqui, ó. É isso. É isso. De repente você vai ter que fazer um jejum aí, você não aguenta fazer o jejum. E aí? É isso, irmão. Ele está preparando nós no completo, não é metade. Já falei isso na live também. Deus não é morno. Não existe morno para Deus. Existe morno para nós, esquentar um leite, uma água aí que a gente enfia o dedo para tomar belezinha. Dele é fervendo, é quente ou é frio, irmão. Tem boca. Ou é gelo ou é quente mesmo. Saindo fumaça. Aquele café que você toma que não aguenta nem colocar beijo, já queima o beijo. Isso aí é quentura dele aí. Ou é frio que a hora que entra na garganta você pega até gripe. Gelado, com força mesmo. É isso aí que é Deus. Não é morno. Morno é a gente que criou. Ou é quente ou é frio, não tem meio termo para ele. Não falou aqui do ramo? Quem que é a videira? Jesus Cristo. Quem que é o agricultor? O Pai, Deus. Se você estiver no ramo da videira, você vai dar fruto. Se você não tiver, você vai estar onde? Você vai ser queimado, irmão. Não tem boca. Não vai nem existir. Ele não vai deixar nem você para lenha no montinho ali. Já vai queimar na hora. É isso. Já vai ser queimado. Por isso que nós temos que estar na videira. Os ramos nossos têm que estar com a videira. E a videira é quem? É Ele. Jesus Cristo. Temos que estar em obediência aqui, ó. Permanecer nele. Como que é, Alexandre? Hoje esse versículo aqui, verso 4 de João 15, verso 1 a 8, no versículo 4. Permanecer em mim. O que quer dizer hoje esse pedacinho para nós aqui? Sonhos sustentáveis precisam de uma vida sustentada por Deus, que é o Pai de Cristo. Nossos sonhos têm que ser sustentáveis para quem? Para quem? Por Deus. Porque é eterno. Por isso tem que ser sustentado por Ele. Por isso que nós temos que permanecer nele, manter nele. Se manter nele. Porque é eterno. É de geração em geração. Vocês não estão entendendo ainda. Você vai deixar para o seu filho vai deixar para os seus netos vai deixar para os seus tataranetos, e aí vai, irmão. Não tem parada. Porque é Deus que está no controle de tudo. Ele habitando em você, você vai habitar no seu cônjuge, nos seus filhos, você vai instruir os seus filhos não se perder nesse mundão. Que hora que ele sair fora da sua casa, que uma hora ele vai sair. Ele tem instrução. Foi bem instruído, foi bem... Aí se ele der um deslize, o problema é dele. Ele foi instruído. É isso. Como, Alexandre? Um exemplo básico. A hora que ele casar, irmão, ele já esquece do ser, irmão. Você é pai dele. Começa aí a brincadeira. A hora que ele juntar com uma esposa que ele escolheu, você já virou amigo dele, irmão. Você não tem que fazer mais parte da vida dele, porque ele já tem a esposa dele, a família dele é a esposa dele, irmão. É isso.
Seu filho é isso daqui a pouco. Ah, mas não, ele não tem que carregar você na casa dele, irmão. Esquece isso aí. Esquece. Por isso você tem que instruir ele certo. Você vai virar amigo dele. A família dele é a esposa dele e os filhos dele, irmão. Você já ficou para trás. Você tá entendendo? Aí os acordos é com eles dois, tudo certinho, eles vão moldar. Só que você tem que instruir antes. A sua parte de instruir seu filho é antes. É isso, irmão. Porque a hora que ele casar, colocou a aliança no dedo, irmão, já era. Você já não tem nem quem se intrometer mais na vida dos dois. Eles têm que se virar sozinhos. É isso. E vai acontecer, irmão. Uma hora vai acontecer. Ah, meu filho tem 40 anos, tá dentro de casa. Beleza, irmão, uma hora ele vai casar. Uma hora ele vai casar. Pode ser que fique solteiro a vida inteira? Pode, nada impossível. Mas a decisão é dele, ele que se vira. Mas também não pode ficar na sua casa, irmão. Solteirão. Ou solteira, se for mulher. Ela tem que ter a vida dela própria, a casa dela própria. Tem que sair da sua casa. É isso. Não pode permanecer a vida inteira na sua casa, seus filhos. Não pode. É isso. Agora, se ele tiver uma boa instrução, tudo certinho, ele pode até ficar solteiro na casa dele, pronto. Andando na palavra, você vai ter que fazer ele andar na palavra. A instrução é essa, não é só o que é certo e o que é errado. É andar na palavra, é ter uma boa instrução, uma boa orientação, indo na igreja, tudo certinho. O mesmo hábito que ele está com você, ele vai continuar lá depois que ele tiver com a esposa dele, ou solteiro na casa dele em si. Só que você já ficou para trás, você não pode dar mais opinião. Você pode dar instrução ainda, mas de leve. Você não pode se infiltrar na vida da pessoa, irmão. Porque muitas coisas acontecem com o filho quando sai de casa, que o pai fica intrometendo, a mãe fica intrometendo. Aí a pessoa não tem vida. Todos os probleminhas que vai lá pro pai e fala, esquece. Ou vai lá pra mãe, na sogra e fala, não, esquece isso aí. O problema do filho é dentro de casa dele, ele que se vira. Aí começa a arrumar confusão, porque o pai não vai querer que o filho fique com aquela lá, ou a filha, o pai não quer que fique com aquele ali, e aí começa o rolo, aí começa família da mulher com a família do marido, aí fica que você... Não, tem que separar. Por isso que a entrega tem que ser total, quem vai trabalhar é o Senhor, vai dar as estratégias, vai tendo instrução, vai indo. Vai acontecer problema? Vai, mas o problema é deles. A hora que ele vier falar com você, fala, não, peraí, calma aí. Você namorou ela, namorou? Você conhecia ela, não conhecia? Ah, conhecia. Então, irmão, não quero problema aqui. O problema fica na sua casa, lá você se vira. Ah, pai, mas... Companheiro, você não escolheu ela? Agora você arca com as circunstâncias. É isso. Problema lá. Eu já tenho o meu com a sua mãe aqui, então... Beleza? Fechou? Então, boa. E ela falar para a mãe dela a mesma coisa. Ou para o pai dela. O pai dela tem que falar para a mulher a mesma coisa. Falou, você não escolheu ele? Você escolheu, não escolheu? Namorou aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá, 5 anos, 10 anos? Você escolheu, não escolheu? Você já conhecia, não conhecia? Ah, mas esse lado dele não. Então agora você se vira. Você conheceu esse lado dele agora o problema é seu, filho. Não traz seu problema para cá. Fica com ele lá, você resolve lá. É vocês dois que tem que resolver o problema. Não é nem o pai dele, nem eu aqui que sou seu pai. E nem sua mãe também, nem a mãe dele lá. Filha, você escolheu, você se vira. E a partir do momento que casou, é uma aliança com quem? Uma aliança com quem? Com Deus. O Pai de todos nós. Aí tem a mulher e tem o esposo. E tem Deus no meio. Cordão de 3 dobras. Olha lá. 3 dobras. Ó.
Deus no meio. A esposa e o marido. E o cordão aqui. Aí depois, viver em unidade. Olha isso. O que ela sente, o marido vai sentir. O que o marido sente, ela vai sentir. E aí? Tem tudo isso, irmão. A Bíblia nos ensina tudo isso. E eu fui aprender depois com 47 anos isso aí. Que o pai vira amigo meu. E aí? Descobri tarde, né? Então, estou pagando preço. Vou fazer o quê? Descobri tarde. Se tivesse descobrido mais cedo, podia ser melhor. Por isso que eu falo, instruir seus filhos quando está dentro de casa. Instrui. Instrui. Instrui é melhor que ensinar. Ensinar é o começo, mas você vai ter que instruir. A instrução vai ficar. Ensinamento é passageiro. Instrui seu filho. Instrui. Então é isso. Verso 5 agora. De João 15, verso 1 a 8. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, nosso irmão mais velho, deixa claro que nossa capacidade é limitada quando tentamos viver separados da fonte, separado da videira. Quem que é a videira? Jesus Cristo. Quem que é o agricultor? Deus, o Pai. Ah, então não posso ficar separado da fonte, que a fonte quem é? A videira. Porque se eu ficar fora da videira, eu vou ser lançado e queimado. Ah, vou ser queimado. Porque não dei fruto. Ah, tá, entendeu. Ah, então não tem meio termo, não. Eu vou ser queimado. Agora, se eu estiver na videira, eu vou dar fruto. Porque vou deixar a palavra dele entrar em mim. Palavra dele entrar em mim. Ah, então você vai deixar, você vai começar a viver a palavra que você está lendo. Que você está lendo, você vai começar a viver. Ah, vou, então beleza. Seu coração vai ser entregue total. Ah, vai, então beleza. Pedireis que serei dado. Ah, então se eu não tiver conectado, se eu não tiver na videira, eu vou ser queimado. Ah, tá. Porque se eu tiver queimado, não vai dar como eu pedir, né? Não vai ter como eu pedir se eu for queimado. Então tem que estar conectado na videira. Beleza, porque eu sou o ramo. Ah, tá. Tem que ser limpo. Ah, então ele está me limpando. Então ele me limpou, a palavra entrou, estou vivendo a palavra. Pedireis que serei dado. Ah, beleza. Porque eu vou glorificar quem? A Deus. Ah, Deus é agricultor, que é Pai de Jesus Cristo que eu tenho que habitar. Ah, então beleza. Eu vou glorificar quem? O Pai. O Pai de Jesus Cristo o Jesus Cristo é meu irmão mais velho, então você. Ah, então beleza. A glória vai ser dada para mim. Por isso que eu vou ter. Porque eu estou sendo obediente. É isso. Não estou separado da fonte. Estou conectado na fonte. Meu ramo está na videira. Ah, então beleza. Show de bola. Hoje, esse pedacinho do versículo, verso 5, de João 15, verso 1 a 8, fala assim. Você pode conquistar coisas sem Deus. Você pode conquistar. Ou você pode. Mas somente Deus pode dar propósito. Olha lá. Direção. E sentimento eterno ao que você conquista. É isso. Você vai conquistar sem Deus, vai estar sem valor, irmão, que você conquistou. Você vai perder. Como muitos já perderam aí. Eu falei do dinheiro aí, ó. Muitos ganharam em aposta aí, alguma coisa, algum jogo aí, ó. Não vou nem falar o jogo. Por que perde? Porque é sem propósito, porque não deixou Deus entrar, Deus administrar o coração, não deixou administrar a mente, não foi propósito que ele colocou na mão dessa pessoa que está jogando, não é propósito de Deus. Deus abomina qualquer jogo, você sabe disso.
Abomina idolatria. Você já sabe, você lê a Bíblia, você sabe. É abominável isso aí. Por isso que perde, irmão. Porque não deixa Deus agir. O cara age sem direção, porque Deus não está agindo. Agora, quando Deus agir, o que acontece? Você vai ter propósito com esse dinheiro que entrou para você, que você ganhou. Porque Ele que te deu. Você vai ter direção, você vai saber gastar esse dinheiro com sabedoria. Porque Ele vai te dar sabedoria para você gastar o dinheiro. Vai ser eterno. Às vezes você vai fazer até um investimento para durar para os seus filhos, para os seus netos. Aplicar esse dinheiro a render juro para a hora que seu neto ficar velho, ter uma grana ainda. Na hora que seu filho ficar mais velho, ter uma grana ainda. É isso. Você vai conquistar. É isso. Verso 5. Está no verso 6. Quinto pedacinho do versículo. Verso 6. Fala assim. Se alguém não permanecer em mim, olha lá. Se alguém não permanecer em mim. Vamos ver o que vai acontecer. Jesus alerta sobre o perigo de viver desconectado dele. Olha lá. Hoje, verso 6 de João 15, verso 1 a 8, diz assim. Quando tiramos Deus do centro, irmão, eu falei do casamento, cordão 3 dobra, unidade, não falei? Deus tem que estar no centro de tudo. Quando tiramos Deus do centro, nossos sonhos podem até continuar crescendo, mas podem nos levar para longe do propósito original. É isso. Vai nos afastar desse propósito que Deus tem para mim e para você. Se nós estivermos desconectados. Por isso que nós temos que ter conexão e alinhamento com Ele. Sintonia, que nem falou no texto aqui. Com o Pai, todo dia. Todo dia. Sexto pedacinho do versículo se encontra no verso 7 de João 15, verso 1 a 8. Se vos permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Permanecer em Cristo também significa permitir que sua palavra permaneça dentro de nós. É isso, ó. Ler a Bíblia e viver ela. Não é só ler despercebido. É ler e viver o que está escrito aqui. Ah, mas foi escrito 2 milhões de anos. Não tem problema, vale até hoje, irmão. Esse é o único manual que nós temos que vale até hoje. Até hoje. Esse é o manual da nossa vida. E não estou falando de religião aqui. A Bíblia é igual para todas as religiões. Não tem... Foi escrito por uma pessoa só. Deus. Nosso Pai eterno. E Ele deixou seu Filho sem pecado por nós na cruz. Foi Jesus. Sacrificou todos os nossos pecados. Meu e seu. Então é essa Bíblia, como a sua que está aí dentro da sua casa, engavetada, que você não lê, ela é válida até hoje. Não estou falando de versão aqui. Estou falando da Bíblia. Independente de qual versão for. Ela é válida até hoje. É o manual da vida. Da vida. É isso. Tem que viver ela. Não é só ler. É ler e viver. Por isso que é árduo. Por isso que não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Reflita a sua vida inteira. Faça um review da sua vida. Você chegou até aqui hoje das circunstâncias que você estava. E se você chegou até hoje do jeito que você está, é porque você está com Deus, irmão. E se você não está, também você chegou na teimosia. Imagine ser conectado com Ele. Sem desconectar, ser desconectado com Deus, irmão. Você já chegou onde você tem que chegar até hoje. Imagine ser conectado com Ele agora. Ele está te chamando.
Você entregando o seu coração agora com força para Ele, onde você pode chegar, onde Ele pode te colocar. É isso que eu e você tem que entender. Às vezes nós caminhamos com a nossa própria força, sem Deus no nosso lado, e chegamos até onde nós estamos hoje. Imagine se nós deixar Ele entrar, a palavra dele entrar em nós, no nosso coração, que nem está falando no texto aqui, deixar a gente nessa videira aí, ó. O ramo, nós que somos o ramo, está conectado com a videira. Vai jorrar só água boa. Não vai ter água ruim para mim e para você, independente do caos que a gente tiver na nossa frente. Nós vamos olhar para as circunstâncias, vamos avaliar e vamos estar em paz, irmão. Nós não vamos ficar apavorados. É isso que ele está por isso que ele está nos limpando, fala aqui. Ele está limpando nosso coração, limpando nossa mente, limpando nossa visão, limpando nossa audição, limpando nossa palavra. É isso que ele está trabalhando em mim e você. Porque ele está querendo que nós sejamos melhor a cada dia. Ele não está querendo que a gente seja pior. Melhor a cada dia, porque ele quer ver a gente na abundância dele. E para a gente chegar nessa abundância que ele tem para mim e para você, a gente tem que se permitir a se doar por completo. Doar o nosso coração para ele por completo. Permanecer em Cristo também significa permanecer que sua palavra pertença dentro de vós, dentro de nós. Permanece dentro de nós. É viver a Bíblia. O que fala na Bíblia é vivenciar no dia a dia de hoje. É isso. Hoje, esse sexto pedacinho do versículo, se encontra no verso 7 de João 15, verso 1 a 8. Antes de perguntar como realizar meu sonho, antes de você perguntar isso, como realizar meu sonho? Nós precisamos se perguntar agora, eu e você. A pergunta certa é essa. Esse sonho está sendo acordado. Esse sonho está de acordo com a palavra de Deus? Esse sonho que eu estou tendo está sendo de acordo com a palavra de Deus? Até o sonho ele está ensinando nós sonharmos, irmão. Nosso Pai. Até no sonho ele está ensinando a gente a sonhar. Porque se estiver de acordo com a palavra dele, irmão, pedes que eu direi, que eu te dareis. Pede, que vos será dado. Porque se o nosso sonho estiver de acordo com a palavra dele, com a palavra, e a gente está conectado com ele no centro de tudo, irmão, pedindo específico, vai ser dado, irmão. Ele falou no versículo lá, verso 7. Se tiver conectado na videira, o meu ramo que são vós, somos nós, eu e você, está conectado na videira, pedireis que serei dado, mas temos que estar a palavra conectada em nós. A palavra dele tem que estar dentro de nós. A palavra nós temos que vivenciar, senão nós vamos pedir, não vai ser dado, irmão. É isso. Está falando aqui, ó. Esse sonho está de acordo com a palavra de Deus? É isso que eu e você tem que se perguntar todos os dias. Esse carro que eu desejo, que eu almejo, está conectado com Deus? Está de acordo com Deus? Esse carro que eu estou almejando ter? Zero, porque muitas vezes a pessoa quer ter um carro zero. Está coerente com o que Deus, na palavra de Deus, esse carro? Essa casa que eu almejo tanto, grande agora, porque tudo é casa grande agora, você vê aí, tudo quadradona, 2 andares, 3 andares, não sei o quê. Eu almejo ter uma casa daquela. Aquela casa está conectada com a palavra de Deus? Esse sonho dessa casa está conectado à palavra de Deus? É isso que eu e você tem que se perguntar, irmão. Se tiver conectado, pedes que eu te serei dado. Eu quero aquela casa, Senhor. Eu quero aquela casa porque eu estou conectado com o Senhor. Não é de hoje que eu estou conectado com o Senhor. Faz meses, faz ano. E o Senhor não me atende.
Porque o Senhor só não me atende? O Senhor atende todos os outros. Eu estou conectado com o Senhor. Eu quero aquele carro, assim, assim, assado, daquela cor, daquele modelo, daquele... Especifica o sonho que você quer. Que você vai ser dado. Eu quero aquela casa grande, com aquela porta de 12 metros de comprimento e de altura, 10 de largura, piscina olímpica e não sei o que. Tem que especificar. E você será dado. Mas você tem que deixar a palavra. É de acordo com a palavra de Deus esse sonho? Se é, irmão, pedes que serei dado. Pronto. Não tem curva. Não tem rodeio. Temos que fazer a nossa parte. 7º pedacinho do versículo. Está no verso 8. O último versículo. De João 15, verso 1 a 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O objetivo final não é simplesmente realizar sonhos, mas produzir frutos que glorifiquem a Deus. Por isso que você tem que estar na videira para produzir frutos que glorifiquem ao Pai. A videira é Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Hoje, no verso 8 de João 15, verso 1 a 8, diz assim: o verdadeiro sucesso não é apenas chegar onde você queria. Você não pode deixar o carro dominar. Você tem que continuar ainda com a palavra de Deus. Conexão com o Pai. Obrigado, Pai, por ter me dado esse carro. Sem o Senhor não conseguiria. Obrigado, Pai, por ter essa casa, essa porta de 12 metros, 10 de largura, com essa piscina olímpica. Me dê estratégia, me dê discernimento para administrar esse bem, Pai. Gratidão por ter me dado. Se o Senhor me deu, porque o Senhor me confia em mim. Senão o Senhor não tinha dado. É isso, a conexão diariamente, todo dia com o Pai. E se você almeja, peça. Mas lembre-se que o pedido você vai ter que se conectar com o Pai direto. Quanto mais conexão, mais alinhamento, mais vai ser preciso. E Deus está vendo, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, está vendo o que está acontecendo comigo e com você. Todos os dias nós estamos sendo observados. Mas Alexandre, mas por que ainda está sendo observado? Pelo Pai, Deus e pelo Jesus Cristo, que é nosso irmão mais velho. Como nós somos observados pela sociedade. Só que nós somos observados pelo Pai eterno. E pelo nosso irmão mais velho. Todos os dias. Só eles sabem o que está acontecendo comigo e com você, mais ninguém. Nem sua esposa não sabe o que acontece com você. Mas Deus sabe. Jesus Cristo sabe o que acontece. E às vezes você e eu vai ter que se abrir com Deus, com o Pai, com o nosso irmão mais velho, para Ele nos ajudar. É isso. Porque nem nossas esposas vai conseguir nos ajudar. Muito menos as pessoas ao nosso redor. É só o Pai. É só o Pai. Aí nós vamos ter que entrar que nem Davi. Se arrepender todo dia. Pedir perdão todo dia. O Pai, a Jesus Cristo. É isso. Se redimir. Às vezes vão ter que pagar o preço. Vão segurar nossos desejos. O desejo é da carne. E nós não podemos ter esse desejo da carne. É o desejo do Pai. É isso. Ele está dando direção. Ele está dando caminho. É isso. E a conclusão de João 15, verso 1 a 8.
Nutre os seus sonhos na fonte certa, é o título do nosso devocional. Jesus não quer apenas realizar aquilo que sonhamos, irmão, olha lá. Ele quer transformar nossos sonhos para que produzam frutos que tenham propósito e glorifiquem ao Pai, a Deus. É esse o propósito dele para mim e para você, transformação. E a transformação vem de dentro para fora. É do coração para fora. É interno. Quando Cristo é a fonte, nosso irmão mais velho, Cristo, o sonho deixa de ser apenas uma conquista pessoal e passa a ser uma expressão de propósito. Cristo é a videira. Quem que é o agricultor? O Pai. Quem que é o Pai? Deus, porque Deus é o Pai de Jesus Cristo. Se nossos ramos não estiver conectados à palavra do Pai, a palavra, nós vamos ser lançados onde? No fogo, vai ser queimado, mas nem prestar para lenha. Mas se nós estivermos conectados à palavra e deixar a palavra habitar em nós, no nosso coração, pedireis que serei dado, pede que será dado. Então se nós não estivermos conectados, já era. Eliminou. Se nós estivermos conectados, nós vamos ser limpos para dar mais fruto, né? Foi isso que ele leu no versículo, né? Do verso de João 15, verso 1 a 8, né? Foi isso, né? Começa falando que Jesus Cristo é a videira e o pai dele é agricultor, Deus, beleza. Depois fala para a palavra habitar em mim. Tá, se nós somos os ramos, a videira é Jesus Cristo. Se a gente estiver conectado com a videira, nós vamos dar fruto. Se nós não estivermos conectados com a videira, nós vamos ser queimados. Se a gente deixar a palavra conectado com a palavra, conectado na videira, que é Jesus Cristo, eu e você, que somos os ramos, mais a palavra dele habitando em nós, deixar ele, a palavra dele, que é a Bíblia, habitar em nós, viver a Bíblia. O que está escrito na Bíblia, a gente viver e entrar no nosso coração, nós vamos poder produzir frutos. Essa conexão, a palavra entrando em mim e você. O que vai acontecer? Pedireis que serei dado. Para glorificar quem? Esses pedidos. E vos será dado. Glorificar o Pai. Quem que é o Pai? Deus. É isso. Para quê? Para nós atingir o nosso propósito que o Pai tem para mim e para você. Nós temos um propósito aqui nessa terra. Porque nós somos discípulos de quem? Do Pai. Está falando no verso 8, finalzinho. Então quem está nos discipulando? O Pai. Que o Pai é o agricultor de Jesus Cristo, que é a videira. Ah, então beleza. É isso. Como eles discipulavam o discípulo naquela época, ele está nos discipulando agora, nos dias de hoje. Não muda nada, só muda o cenário. Hoje temos internet, tem GPS, tem tudo. Naquela época não tinha nada. Era na palavra. E aí? Temos que estar conectados ao Pai, não tem jeito, todo dia. Todo dia. Porque o que ele está dando para mim, para você, é ele que está dando, não é eu que estou conseguindo. Sem ele eu não sou ninguém. Nós somos bons mordomos aqui nessa terra. Já falei muitas vezes isso lá e falo de novo. Vou lá na parábola dos talentos agora. Vou dar uma passeada lá agora. Se você tem o que você tem e não saber administrar, ele vai passar para o outro que está multiplicando. Aí que tá, e aí? Imaginou você perder sua casa? Aí você vai falar, mas eu perdi minha casa. Não, Deus tirou sua casa de você porque você não está multiplicando. O que está falando a palavra. Você está parado, não está multiplicando, eu vou passar para outro que está multiplicando. É isso. Se você não está administrando os bens que estão na sua mão hoje, que é sua casa, sua família, seu carro, eu vou mais na família. Se você não está administrando sua família hoje, você vai perder, irmão, os seus bens.
Põe isso na sua cabeça. Ô louco, Alexandre, mas tá falando a palavra, irmão. Aqui eu tô falando a palavra. Não tô inventando, nem diminuindo, nem aumentando, irmão. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai falar o que eu tô falando. Vai na parábola dos talentos e você vê lá o que ele falou lá. E lá ele está falando de dinheiro. Ele deu 5 reais para um. Vamos colocar em real, já que você quer que eu fale isso. Ele deu 5 reais para um, 2 reais para outro e 1 real para outro. São 3 pessoas que ele fala na parábola dos talentos. O que deu 5 já foi multiplicar para 10 reais. O que ele deu 2 foi multiplicar para 4 reais. E o que deu 1, ele enterrou, irmão. Só que ele foi dar um rolê. Ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para um. E foi dar uma volta. Sei lá de quantos anos, ou quantos meses, ou quantos dias. Foi dar um rolê. Na volta desse rolê que ele deu, ele falou, viu? Ô Alexandre, você ganhou 5. Ô senhor, vem cá. Que deu 5? Alexandre, você pegou 5, cadê? Ô senhor, consegui 10. Ô, muito bem, servo bom e fiel. No pouco te dei, no muito te colocarei. Perfeito, vem pra cá. Ô fulano que deu 2. Ô senhor, consegui 4. Ô servo bom e fiel. No pouco te coloquei, no pouco te dei, no muito te colocarei. Vem pra cá. Vem pro meu time. Ô fulano que deu 1. Ô senhor, fiquei com medo de multiplicar e enterrei. Hã? Você enterrou? 1 real que eu te dei, você enterrou, irmão? Não tô te entendendo. Quis se justificar. O que ele falou? Se tivesse colocado no banco, pelo menos para render um juro, você já tinha feito alguma coisa com esse dinheiro. Servo bom e fiel. Então tá bom, beleza. Dá esse 1 real aqui. Ô Alexandre, por que deu para Alexandre? Porque multiplicou para 10. Ele vai dar sempre para quem está multiplicando mais, irmão. Aí depois você fala, eu perdi minha casa, eu perdi meu carro. Por quê? Porque não soube administrar, irmão. É isso. Ele te deu, você não soube administrar, você vai perder. Ô louco, meu cara tá com 3 carros, comprou meu carro. É, porque ele tá multiplicando e você tá aí marcando. Você tá com medo? Ele tá dando a estratégia, que tá dando para 5, para 2 e para 1, é a mesma estratégia, irmão. Sai, ele só deu a letra. Pega 5, o outro pegou e saiu correndo, multiplicou para 10. O outro pegou 2 e saiu multiplicou para 4. E você vai enterrar, irmão? Você vai ficar com medo de multiplicar? Se ele tá falando e virou as costas e foi embora. Depois ele voltou querendo cobrar. E aí? É isso que vai acontecer comigo com você hoje também, irmão. É isso. Só que tá falando aqui pra gente estar na videira. Nós somos os ramos. Tem que estar conectado na fonte. Quem que é a fonte? É o Pai, irmão. Jesus Cristo. Quem que é o Pai de Jesus Cristo? É Deus. Agora, de repente, você deixa o inimigo entrar em você, que você tem direito de dominar o inimigo. Aí. É isso, ele já deu autoridade pra você. Ô medo, sai fora daqui. Hoje você não vai me atacar não, irmão. Ô medo, o que você quer comigo aqui? Você não vai entrar em mim hoje não, medo. Tô fora. Ô meu orgulho, o que você quer comigo aqui? Sai fora. Você não vai me dominar o orgulho hoje não aqui. Pode sair fora. O orgulho hoje não tem mais não aqui. É isso aí que você tem que fazer. Brigar com o seu eu. É você com você brigando. Não é você com a sua esposa, você com o seu filho, você com o seu parente, é você com você mesmo. A briga é interna, é você com você. É o seu ego. Não, pega aí, ego. Sai fora daí, ó. Hoje não. Hoje você não vai vir aqui não. Pode sair fora. Eu tô em paz. Eu tô com o Pai, tô conectado com o Pai. Eu tenho toda a autoridade de repreender tudo isso aí que tá em volta de mim aí, ó. Acabou. A briga interna é sua. Permaneça na videira. Cuide das raízes.
Deixe o seu podar o que... Deixe Deus podar o que precisa sair... Perdão. Deixe Deus podar o que precisa sair e produzir. Através da sua vida. Frutos que permaneçam. Olha, já está falando para podar. Você já vai ter que fazer a eliminação. Que é bom para mim? Tá bom pro pai? Tá. Se não tá bom, não tá. Então já elimina, irmão. Já elimina. O que eu tô tendo? Deus vai se agradar? Vai. Então beleza. Não vai? Então não vai. Já nem deixa entrar, irmão. É assim. É no pé da letra. Você não pode deixar contaminar seu coração. Você não pode deixar ficar ramo seco, irmão. Senão você vai ser queimado. Você tem que estar na videira, conectado ali. Por quê? Se palavra entrar em você, pedires que eu serei dado. Se você não estiver conectado, irmão, já era, está eliminado. Tem que estar conectado todos os dias. Todos os dias. É viver a palavra, irmão. É o que está escrito na Bíblia, é você viver ela e acabou, ponto. É ponto e acabou. Tem que pagar imposto? Sei que é empresário. Tem que pagar imposto? Então paga certo, irmão. Não dá jeitinho. É por aí o negócio. Mas o quê? Tem que pagar, irmão. Paga certo e acabou. Mas o governo que se vira, irmão. Você não tem nada com o governo. Você tem que pagar e acabou. Você paga e já era. Não importa o que o governo vai fazer com o seu dinheiro que você está pagando imposto. Você tem que pagar? Então você paga. É seu dever pagar? Paga, irmão. Sem reclamar. Acabou. O imposto da minha casa, paga, irmão. Acabou. Mas não tem negócio de caro. Não tem negócio de caro. Então você não construiu o que você tem que construir, velho. Porque a hora que você estava na planta lá, você não construiu 2 metros quadrados só. Mas se quis construir 100, 200, tem que pagar sobre isso aí. Então você paga quietinho, irmão. Acabou. Mas minha esposa, não sei não. Por que você casou com ela? Você não namorou ela? Você que escolheu ela, irmão. Agora você aguenta as consequências. Você teve o livre-arbítrio. Você namorou ela, depois casou, agora você está reclamando? Não, segura a bronca. Vai largar? Não, você não vai largar. Você vai ficar com ela agora até a morte. Não é isso que você falou lá pro pastor, pro padre, quem quer que seja? Você vai ter que aguentar ela até a morte, irmão. A morte não separa. É isso aí que você falou pro padre e pro pastor, acabou. Você vai ter que aguentar a pressão. Acabou, é isso aí. Não adianta você querer largar. Você vai ter que aguentar a roxo. E você, mulher, a mesma coisa. Você não escolheu o marido? Então você se vira. Conserta na caminhada agora. É isso. Você casou? Antes de ser solteiro, você podia ter largado. E não voltado mais? Peraí. Não é pra mim, então tchau. Vai embora. Não, mas quis ficar, então agora você aguenta, pega. É isso aí. Você teve o livre-arbítrio, não soube aproveitar, agora você aguenta roxo. Não, mas os caras vão lá e larga, né? Arruma mais BO pra cabeça ainda, largando. Em vez de sustentar o tranco e endireitar na palavra aqui, ó, colocar no pé da letra na mesa aqui, cair pra dentro e se entregar total pra endireitar, não. Não deixa a palavra entrar, não deixa nada, aí vai querer Deus agir como? E mesmo assim Deus age. Só que a pessoa não percebe. Então acabou. Então você tem o livre-arbítrio para tudo. Só que você tem que saber o que você está fazendo. A decisão é sua. Aí você vai culpar Deus. Porque Deus me deu o marido. Deus porque me deu a esposa. Não, você que escolheu, irmão. A decisão foi sua, não foi Deus. Agora você aguenta roxo. Aguenta aí agora. Conserta a caminhada. Tá com vereda torta? Vamos endireitar essa vereda aí. Vamos endireitar. E quem vai endireitar onde? Só na palavra, irmão. Não tem outro caminho. Você endireitar é só na palavra mesmo. E chorando e aí dando risada e aí vai. Ranger de dentes e boa. Vai enfrentando a situação. E é no caminho, irmão. É na palavra que vai endireitar. Não tem outra solução. Me desculpa, mas se não tiver na palavra, você não endireita, não. E aí você vai ter que orar mesmo com força, vai ter que fazer sua parte. O Espírito Santo agir, aí vai tudo. Aí vai. E assim vai.
É isso. Por isso que tem que instruir seus filhos. Por isso tem que instruir os filhos. O que você passou, tenho certeza que você não quer que seu filho passe. Por isso que tem que ter instrução. Eu falei no começo, tem que ter instrução. Senão, complica. Uma hora eles vão sair da sua casa. E saiu da casa, tchau. O problema é dele com a esposa dele. Você não pode carregar o problema do seu filho, nem a sogra carregar o problema da filha. E aí assim vai. Pronto. Os dois têm que resolver. E você também não pode intervir. Tanto o pai do menino quanto o pai da menina. Não pode intervir em nada. Já era. A família é deles lá, eles que se viram. Que boa. Ele não escolheu? Ela não escolheu? Mesma coisa o seu, irmão. É a mesma coisa. Então acabou. Por isso tem que ter instrução. Instrução. Coisa que eu e você às vezes não tivemos nosso pai. Instrução. Descobrimos na caminhada. Então, para que não aconteça com nossos filhos, tem que ser bom pai, instrutor. Como você vai aprender autoescola, não é? Vai lá na autoescola, pega o livrinho. Na minha época era isso. Hoje é tudo online, né? Vai lá, pega o livrinho, decora as placas, porque tem que decorar, porque amanhã já é prova. Então você tem que decorar, você não tem muito tempo. Decorou, tal, papapá, beleza. Eu mesmo repeti a carta. Fui fazer e repeti, mas depois na segunda eu passei. Acabou. É isso. E assim vai. Aí você vai aprender a dirigir o carro, tal. Hoje a pessoa já ensina antes de dirigir, né? Enfim, tal. Mas tem pai ainda que deixa a pessoa aprender na autoescola. Beleza, tranquilo. Vai seguir a orientação lá do instrutor. Acabou. Vai aprender na raça lá com o instrutor. Acabou. Vai ter que fazer as aulas, vai ter que passar pelo processo, não é isso? E nós também é a mesma coisa na palavra aqui, ó. Vai ter que passar pelo processo. Transformação. Lá a pessoa vai ser transformada a dirigir, não vai? Por hora que sair para a cidade, aí não tem dia, não tem noite. Aí vai cair para a estrada, segunda e terceira. Na hora que sai na quarta, quinta, às vezes o cara nem engatou a quinta marcha no carro ainda, mas ele vai ser obrigado a engatar. Aí depois ele vai pegar a pista, que ele nunca pegou, porque ele está acostumado na cidade. Só que na pista é outro rolê, é outra tensão, é outro tudo. Beleza, de dia é uma coisa, depois de noite é outra coisa. Então ele vai aprender na caminhada. Por quê? Na necessidade, porque uma hora ele vai precisar ir andar à noite, uma hora ele vai precisar pegar a estrada à noite, uma hora ele vai ter que pegar a estrada de dia. É isso aí. E nós também, na caminhada com isso aqui, ó, é o processo da Bíblia. É um processo, é dia a dia. Por isso que é um dia após o outro. E Deus vai querer sair. Deus está transformando nós dia a dia. É isso. E a frase final do nosso devocional é essa. Conectar as suas raízes à fonte certa. Conectou na fonte certa, o que acontece? É o segredo para o crescimento, olha lá. É o crescimento da nossa transformação. É isso. Por isso que temos que conectar a videira, que é a fonte certa, Jesus Cristo. É isso. Eu e você tem que estar conectado ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que o pai dele é o agricultor. Quem que é o pai? Deus. E Deus é nosso pai também. Porque ele é o irmão mais velho nosso, Deus é nosso pai. É isso. E se nós estivermos conectados com a videira, que é a fonte certa, nós vamos estar conectados à transformação e ao crescimento do nosso dia a dia. Que o nosso pai quer para mim e para você. Que é o pai dele também, do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. É isso, irmão. Quero ainda que você tenha um dia produtivo hoje e abençoado. Quero que ele revista você e sua família cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios. E revista você da cabeça às plantas dos pés com toda a armadura que ele já nos deu. Quero também que ele blinde e cerque você com o sangue dele. Nosso Pai, nosso irmão Jesus Cristo. Quero que ele cerque você e blinde você. E sua casa também. Cerque sua casa com sangue e blinde sua casa também com sangue, para que nenhum mal possa adentrar em você que está armado com a armadura, e em sua casa que está blindada com o sangue, você também está blindado. Além da armadura, você está blindado com o sangue, para que nenhum mal possa entrar onde você estiver. E sua casa também esteja blindada,
para que a hora que vocês não estiverem nela, ela está blindada com o sangue dele também, para que todo mal não entre nela, e nem vocês, onde vocês estiverem, seja na sua casa, seja onde for, na rua, você ser sempre blindado com o sangue e revestido com a armadura.